a Ursula von der Leyen, né, a representante lá da Comissão Europeia, acabou de dizer que a Europa vai retaliar, né, vai responder ao Trump na mesma moeda, porque o Trump, na verdade, ele não taxou só o aço do Brasil, ele taxou o aço do mundo inteiro. Então, os europeus estão dizendo que vão defender os seus produtores e os seus consumidores também. E o Pedro, alumínio. e o alumínio, aço e alumínio. E é isso, muita gente também, muita reação dentro dos Estados Unidos. Eu destaquei aqui na edição o Larry Summers, dizendo que olha, isso vai fazer muito mal para a economia americana, as indústrias dos Estados Unidos serão ainda menos competitivas do que já são. Trump aplica a tarifa de 25% sobre importações de aço e alumínio na última investida da guerra comercial. A grande questão aqui é se essa é uma medida meramente protecionista ou se Donald Trump quer alguma coisa com isso, porque até agora, né, a gente viu o Donald Trump decidindo aplicar 25% de tarifa a todos os produtos canadenses, 25% a todos os produtos mexicanos, 10% a todos os produtos chineses, e o que a gente viu virando de fato alguma coisa até agora foi só a tarifa contra a China, né, porque teve ali uma chamada telefônica com o primeiro-ministro canadense Trudeau, voltou atrás, retirou as tarifas por 30 dias, por aqui e no mundo inteiro, na verdade, com muito questionamento sobre se ele ganhou alguma coisa, de fato, nessa chamada, porque tudo que o Canadá fez foi afirmar que ia proteger a fronteira com um projeto que já estava em andamento desde dezembro. Com o México foi uma situação muito parecida, né? Fez uma reunião com a presidente Sheinbaum e a presidente garantiu que enviaria o exército mexicano para a fronteira, coisa que já fez em 2019, que já fez em 2021, então nada de novo, né? E a questão agora é se essa taxação do aço e do alumínio, se Donald Trump tem alguma intenção fora o próprio protecionismo das indústrias americanas. Não dá para saber por agora, se é ou não. O que o governo americano diz é que sim, é um ato protecionista, que é feito para proteger a indústria de aço e de alumínio dos Estados Unidos e fazer com que empresas abram fábricas nos Estados Unidos e substituam essas importações, uma forma de gerar empregos nos Estados Unidos. Agora, a grande preocupação que existe, e isso eu sempre falo, né, do eleitorado americano, e na minha opinião, o que fez o Biden perder essa eleição, né, é a inflação. E no governo Donald Trump, a gente já está vendo que a inflação, ele não só não resolveu o problema da inflação, como a situação só deve piorar, né? Saiu uma matéria, por exemplo, na CBS News, falando sobre a expectativa, né, do que essa taxação pode gerar. Principalmente os produtos que levam aço e alumínio vão aumentar nos Estados Unidos. Por exemplo, automóveis. Né, automóveis produzidos nos Estados Unidos, que levam aproximadamente de 6 a 7 mil dólares em aço no carro, vai ter o seu valor acrescido a $1.500. Né? Então, isso vai ser um aumento que vai ser passado para o consumidor nos Estados Unidos. Estão falando de um aumento da inflação só nessa tarifa específica de 0,5%. Mas se as tarifas contra o México e o Canadá de 25% voltarem em menos de 30 dias, né? Porque, como eu disse, foi suspensa em 30 dias. Os carros produzidos, por exemplo, ao custo de 25 mil dólares no México, vão chegar nos Estados Unidos custando 6 mil, mais de 6 mil a mais. Né? Então, isso é algo que vai impactar diretamente no bolso dos americanos. E isso é algo que vai ter um papel muito grande em criar um desconforto com o governo Trump. Ele está cavando a própria vala para a sua desaprovação. Né, tem um limite do quanto Donald Trump consegue impor essas tarifas. Mesmo se a gente falar aqui sobre né, geração de empregos nos Estados Unidos, fortalecer a indústria americana, no curto prazo, isso não acontece. No curto prazo as coisas só ficam caras, demora você construir uma fábrica. Né? Não é assim, impôs tarifa, aí a empresa de aço foi ali no Texas e abriu uma empresa em uma semana, começou a produzir aço. Não é assim. Né? Objetivamente, quem vai sofrer com essa história são os trabalhadores, a imensa maior parte da população americana. Essa medida é uma guerra contra o mundo. Por quê? Ela não atinge um país específico. A União Europeia está chamando uma reunião extraordinária, atingiu o mundo inteiro. A União Europeia foi atingida. O Brasil, especificamente, eu não sei se esse número está correto e atualizado, nós exportamos 4 milhões e 600 mil toneladas de aço para os Estados Unidos. Não é fácil você arrumar um comprador do dia para a noite para suprir isso, porque vai encarecer essas exportações nossas e o Brasil. O Lula, eu vi em algum lugar aí uma declaração do Lula cautelosa e tal, a palavra de ordem agora não seria retalhar, mas seria negociar, etc. Né? Não sei se o Lula está
amarelando, o que é, mas ele tinha dado uma declaração forte, não vai haver reciprocidade. Agora, como que é reciprocidade nesse caso se nós não importamos dos Estados Unidos esse produto, né? Você só pode impor Não, mas aí reciprocidade você pode retalhar em outras áreas também. Por em isso que outros, você falou aqui das big techs. produtos, em outros produtos, quer dizer, então aí vai abrir uma guerra comercial, digamos, generalizada, né? Então nós temos que ver aí como que seria isso, né? Então temos que estudar, não é uma coisa simples, né? A verdade é que Trump abre uma guerra contra o mundo e vai encarecer as coisas internamente nos Estados Unidos. Tudo, as construções, e lá aquele sistema de edificação com aço lá, nós sabemos como são as construções lá, tudo vai ficar mais caro, as construções, então isso é um problema, é uma faca de dois gumes lá, né? Ele é uma medida que vai atuar contra a economia dos Estados Unidos. Vamos ver, mas é uma atitude que ele toma, uma guerra contra o mundo, né? Tá aqui, o Larry Summers, né, que foi secretário do governo Clinton, se não me engano, dizendo: tarifas de Trump são uma política autodestrutiva, inflacionária e vai tornar a indústria americana menos competitiva.